E aí, pessoal, boa noite. Vamos dar tempo pro pessoal chegar, né? Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem? Vamos convidando o pessoal para participar da nossa live de hoje, né? Nosso tema reinventar. Raquel já está aqui, já vou convidar a Raquel para participar. Poliana, beijo, Poliana, Alex. Muito obrigado. Poliana, assisti a sua live agora há pouco. Raquel! Que lindo! Combinamos de vermelho! Né? E a gente nem combinou nada mesmo, né? Nem Foi combinou nada. Que legal, quero te agradecer, né? Primeiramente aqui, você ter aceito o convite, né? Dessas loucuras nossas. Saudade de você também, né? né? E assim, com toda essa tecnologia não tem mais distância, né? É só marcar e conversar. Tá Sim, ótimo. verdade. Então, o nosso tema, né, que foi escolhido por você. Luan, você aprontou comigo, né? A Luan manda mensagem. Raquel, eu quero fazer uma live com você. Eu falei, meu Deus. Primeiro você tem aquele momento paralisado, né? E agora? Ele disse, pode escolher o tema. Eu falei, pelo amor de Deus, e agora mais ainda, né? Mas assim, eu acredito muito na força do universo, acredito muito que as coisas acontecem por um propósito e deu muito certo. Tinha que ser com você para falar sobre esse tema, viu? Tinha. Você viu que eu vim assim, tipo hoje de pagodeiro, né? Ah, isso aqui não é filtro, não, isso aqui. Agora isso aqui mas isso aqui não é não. Pagodeiro. Pessoal, a Raquel, para quem aqui está me seguindo, a Raquel trabalhava na Novo Mundo, eu tive a grande alegria de conhecer a Raquel no RH, né? Não trabalhamos juntos, assim, na mesma área na época, mas a Raquel foi uma das pessoas que me apoiou, né? Eu sempre lembro das palavras da Raquel, que ela fala assim, Luan, um dia você chega lá. E cheguei, né, Raquel? E toda vez que eu estou em Manaus, eu faço questão de visitar a Raquel, a família dela, que é linda, para poder a gente confraternizar, né? Porque para mim é muito importante. Não, e já falei, quantas vezes vem aqui, minha casa está de portas abertas, é um prazer te receber sempre. Bacana. Então vamos começar o nosso tema de hoje, Vamos. falar sobre reinventar. E aí, Raquel, eu quero começar logo com uma pergunta para o pessoal assim. Eu preparei uma pergunta, porque como a gente é da área de desenvolvimento humano, a gente é da área de recrutamento, de seleção, a gente é da área de treinamento, a De gente sempre tem que pessoas, né, fazer Lu? de pessoas. Então a gente tem que fazer aquelas perguntas poderosas, né? Que a gente fala, tem que ter aquelas perguntas poderosas sempre. Então a minha pergunta é: qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Qual foi a Eita, última vez que você fez algo pela primeira vez? E a gente vai responder essa pergunta ao longo do nosso bate-papo de hoje. Então fica aí, por quê? Porque vai ser rápido, a gente não vai ficar nem uma hora aqui. Né? Então a gente vai ser o mais objetivo possível. Essa live vai ser salva, né? Tanto no meu Instagram, tanto no da Raquel, para vocês compartilharem também, tá bom? Então, Raquel, a introdução do tema é toda sua. ai, ai, ai. Já começa com uma pergunta dessa, né? Bem forte. Muito boa pergunta mesmo. E como você falou, né? Assim, a gente lida muito com pessoas e às vezes a gente acaba fazendo as coisas no nosso dia a dia, na nossa rotina e acaba entrando realmente num movimento contínuo da mesma coisa. Então, por que reinventar-se, né? Ainda mais nesse momento que está todo mundo, né, com várias outras demandas, tendo que fazer coisas diferentes, né? Então, a palavra ela é muito simples e objetiva. Não é você inventar a roda, ela já existe, né? Então, é você realmente incrementar ela. É você fazer com que ela possa ser algo a mais daquilo que já temos. Então, a gente já tem habilidades, a gente já tem vivência, a gente já tem conhecimentos, né? Então, a gente já tem um mundo de coisas, mas às vezes a gente acaba sendo levado, né? Por aqueles momentos de, eu já tô cansado, então, eu já faço isso há muito tempo. E aí você precisa se reinventar. E aí, a gente tem que olhar não só para um único ponto, né? Porque a gente tem a nossa vida pessoal, profissional, a gente tem aí
relacionamento com os amigos, Sim. relacionamento amoroso, relacionamento com os pais, com os filhos. Então, tudo isso precisa sempre ter um olhar com muito carinho, um olhar com muita vontade de fazer a primeira vez, né? Então, assim, como que foi o primeiro encontro quando você começou a namorar? Como que foi teu primeiro dia de trabalho? Como que foi a primeira vez que você fez algo que você queria muito? E deixar com que essa chama, né, seja sempre reacendida. Então é esse, né, o intuito de falar de reinvenção. São coisas que a gente já tem, coisas que a gente já possui, mas que a gente pode melhorar, que a gente pode aí trazer um algo a mais. Né? Em tudo aquilo que a gente faz, a gente sempre tem aí como colocar o nossa pimenta, nosso tempero, nosso diferencial. Certo? Dentro da psicologia, Sim. né? Esse é o motivo da gente falar também disso, porque a gente tem uma base, não é eu, Raquel, não é Luan que está falando disso somente, né? A gente tem todo um embasamento para isso. E dentro da psicologia a gente tem uma coisa muito bacana, que é a plasticidade cerebral, né? E aí, tenta imaginar aí, já fez trilha, Luan? Trilha, Já. caminhada? Então, Aham, quando você sim. vai ali e às vezes olha aquela mata fechada, você não consegue ver o caminho direito. Então, isso é quando a gente vai fazer algo novo, né? Eu não sei aquele caminho, algo que ainda está fechado, que ainda não tem ali aquilo formado. Então, às vezes, a gente vai aprender algo e a gente vai trilhar todos os dias, né? Fazendo, refazendo, e quanto mais a gente fizer, aquele conhecimento vai ficando fixo. Então, depois de um tempo, a trilha ela fica com aquele caminho, né? Fica com aquela marca. E aí aí fazendo essa ligação dentro do nosso cérebro é exatamente assim que funciona, né? Então muitas das Isso. vezes a gente faz todos os dias algo novo, algo diferente, só que a gente precisa entender qual também é o nosso objetivo. Por quê? Porque assim como uma caminhada, se eu fizer só uma vez e ficar cansado, desistir, aquele caminho não vai ser feito. Então o que que eu quero fazer, né? O que que eu quero ter? E aí é fazer esse caminho repetidamente para que a gente possa fixar. Seja um comportamento, seja um conhecimento, seja algo que eu quero para a minha vida. Verdade. Então, Isso mesmo. E quando a gente fala sobre a questão eu falo sempre que todo tópico que a gente envolve desenvolvimento humano, Raquel, a gente vai lá para o autoconhecimento. Não tem como fugir do autoconhecimento, né? Então, para você se reinventar, de certa forma, você também precisa se conhecer, né? Conhecer os seus limites, né? Eu até gosto de brincar lá com aquele hashtag porque eu não sou município para ter limites. Não é aquele limite de vida louca, não. Mas é assim, que às vezes o limite que a gente coloca está na mente da gente, né? O limite que a gente coloca é algo que a gente vê que depois, quando a gente descobre aquele mundo ali, que a gente ultrapassa aquele limite, sai daquela zona de conforto, a gente vê que que é possível, né? Que a distância, ela só estava na nossa cabeça, né? Então, às vezes, a gente almeja uma coisa, eu até brinco na parte de RH, nos meus treinamentos, eu falo para algumas pessoas, assim, gente, eu admirava demais vendo os psicólogos entrando na sala de treinamento, a Joana, né? Joana, Aline Valente, você, toda, eu falei assim, cara, que fantástico, que vida boa, que ostentação, né? Aí, quando eu fui trabalhar, eu falei, meu Deus, a gente trabalha que nem um condenado. A gente trabalha que nem um condenado, mas eu achava que era ostentação. E aí tem gente que deve olhar para nós e falar assim, nossa, ó, o Luan e a Raquel tem vida de ostentação. E não é, a gente trabalha como qualquer outra pessoa. E a gente ainda tem a dificuldade maior, porque assim, como a gente está ali de frente, a gente a gente acaba inspirando pessoas. Então, o nosso passo de reinventar tem que ser constante, né? E o que eu falo muito, quando profissionalmente, a gente tem que carregar essa parte de reinvenção, de inovar. Eu acho que só o fato da gente estar aqui hoje numa live já é um momento de reinventar. Já pediu isso da gente. Eu estou sentindo muita saudade de ministrar treinamento. Atualmente eu tô parado, totalmente focado mais na parte administrativa, muito distante dos colaboradores, e eu sinto falta. Então, por isso que eu faço a live.
né? Justamente para poder, esse é o contato que eu tenho. Por mais que eu não estou vendo as pessoas, mas eu estou vendo que elas estão acessando, que elas estão gostando, e a gente tem que ir. Vai ter gente que não vai gostar da live? Vai. Só que eu gostando, a Raquel gostando e encontrando gente que gosta, tá ótimo. Tá ótimo. A gente não quer, a gente não precisa de quantidade, a gente precisa de qualidade. Não é isso, Raquel? Acho que mais que a questão do gostá-lo é assim, é você se sentir à vontade com aquele tema. Às vezes a gente acaba buscando algo somente quando a gente está em sofrimento, infelizmente. Né? Então, às vezes, a gente passa por uma assim, quando tá tudo bem, eu não vou procurar isso não, ou então eu não vou estudar, não vou ler tal coisa, e vai deixando, e vai passando. Mas quando a gente se encontra numa situação desafiante, aí a coisa começa a mudar, e a gente já começa a pensar, poxa, eu deveria ter feito assim, ou então eu deveria ter buscado isso antes, né? E aí esse processo de se reinventar, para mim, tem um significado também muito importante, no sentido de, para mim, não é só você fazer algo a mais. É como se a reinvenção é como se você tivesse estático, você tivesse parado, né? E você precisa entrar em movimento. Então, tem exemplo melhor? Eu tava quietinha no meu canto. Luan manda mensagem, podia muito bem dizer assim, não, eu não vou fazer, né? Esse negócio de live, como assim, não sei o quê. Mas eu aceitei, saí do meu estático e fui para o movimento, fui para a ação. Então, quantas e quantas vezes a gente acaba se deparando com isso? Né? Numa proposta, alguém te chamou para ir fazer alguma atividade, né? Às vezes até mesmo, eu vi que o Beto estava por aqui, o Beto, ele era o meu professor de funcional, então quantas vezes ele mandava mensagem de manhã, vamos? E aí eu já estava assim, pensando na desculpa que eu ia dar. E aí, quando chegava a mensagem de vamos, sofrendo, mas vamos, né? E aí, quantas e quantas vezes a gente não precisa disso? De uma pessoa... E a gente prefere, né, Raquel, criar justificativa. A gente prefere criar justificativa para fugir, porque a gente tem a gente acaba que tem um medo, né? A insegurança, ela vai lá, atrapalha e fala assim, não, eu tenho medo do novo, eu prefiro ir para o trabalho pelo mesmo caminho do que achar um outro caminho que seja mais próximo, né? Eu vou pelo mesmo caminho porque aquele caminho ali é confiável, né? E aí esse medo de se inovar, ele acaba atrapalhando até os profissionais. Eu vou muito pautar para o lado profissional, porque muita gente pensa nisso, do lado profissional. Às vezes eu estou ali na zona de conforto, não é porque eu quero, mas é porque as ideias vêm e eu tenho medo do novo, eu tenho medo de se reinventar, né? Eu acho que do meu método tá dando certo e as coisas não são bem assim. E aí, quando a gente pensa na palavra reinventar, eu achei interessante, assim, nas leituras que eu estava fazendo sobre o tema, que a gente lê, a gente pesquisa também sobre o tema, né? Porque a gente não está aqui fazendo uma live por fazer, não, para achar. Lógico que a gente é a cara da riqueza, mas não é assim também, não. Então, reinventar, aí tem lá aquelas primeiras letrinhas, reinventar, né? Aí, pegando a primeira letrinha, o R lá, vem de reconhecer. A gente tem que reconhecer o momento certo da mudança. Às vezes é o momento certo que eu mudo, da minha mudança, só que não é o momento para Raquel, ou é o momento da Raquel mudar e não é o meu momento. A gente, não é porque aconteceu mudanças na vida de uma pessoa que vai ter que acontecer necessariamente na minha. Né? E eu tenho que entender que vai chegar o momento que essa mudança ela vai pulsar de você. Você vai ter que ter essa necessidade de mudar. Né? Você vai ter que se reinventar. Então primeiro você tem que reconhecer. Esse é o momento exato de eu fazer tal atividade. Segundo, de entender. Eu tenho que entender realmente para fazer diferente. Eu tenho que compreender as coisas. O I é de investigar. Eu tenho que investigar as possibilidades. Lembrando que não é um mundo de Alice. Não é um mundo cor-de-rosa. Né? Eu tenho que colocar os pontos positivos, os prós e os contras dessa mudança. Não eu vou sair, eu falo sempre assim. Na pós-graduação, tanto eu e você, nós, né, estudamos nesse médio de desenvolvimento humano, a gente sai da pós-graduação achando que a gente é o super-homem, a super-mulher, tudo poderoso, tudo pode. Aí no outro dia, na segunda-feira, a gente pede conta e a realidade é outra. Né? Então, a gente tem que se preparar para o momento certo que as mudanças vão acontecer. Elas vão acontecer. Olha o tanto de coisa já mudou. Olha o tanto de coisas que a gente jamais imaginou que iria fazer, que iria vestir, que iria falar e está fazendo.
né? A gente nunca imaginou se viver numa situação que está hoje. Então, reconheça, compreenda, né? Que é entender, investigue os prós e o contra e negocie. Rein, negocie. Negocie com você mesmo. Você tem que negociar o momento certo. Porque não adianta eu ter um monte de ideias aqui e me faltar aquela velha atitude de ir lá e fazer. O movimento. Tem que ter esse movimento. Porque se você tem um sonho e você acredita nesse sonho e você vê que é viável e que você precisa... O que você precisa para chegar lá? Para poder eu chegar numa gerência ou para poder eu chegar no RH ou em qualquer área que eu tenho que fazer quais são esses passos que eu tenho que fazer. E quando eu fizer esses passos, eu vou me preparando para na hora que chegar o momento certo, eu já vou estar preparado. Ou no caminho, né, na ponte. Eu falo sempre que existe a ponte. Então é isso, Raquel, contigo. Então, Lu, e aí, assim, né, como eu te falei, essa live tinha que ser com você, porque o que você tá falando é exatamente o que eu pude acompanhar, né? O Luan, gente, quem conhece ele, mas quem tá na minha live e me conhece, né, e não conhece ele, como ele falou, a gente trabalhou junto. E o Luan, quando a gente se conheceu, ele era encarregado de loja, né? A gente trabalhou no varejo, eu no RH, ele como encarregado de loja, um menino super sorridente, super dedicado, mas que ele tinha um objetivo muito claro. Ele queria ir para trabalhar com pessoas, ele queria ir para o RH. Mas antes de chegar lá, ele foi para trabalhar no financeiro, foi para trabalhar em algo que ainda não era aquilo que era o objetivo final dele. Mas foi estudar, foi fazer tudo isso. Então, assim, o quanto às vezes a gente quer uma coisa e a gente não se coloca no primeiro passo, né? Como você falou, eu preciso realmente reconhecer o que eu quero, investigar o que eu preciso para aquilo. Todo mundo já tem uma força, né? Muitas das vezes a gente já tem aquela habilidade, a gente precisa trilhar aquele caminho, né? Para que essa habilidade possa se fortalecer, ou então se é algo que eu quero de diferente, que eu possa mudar, né? Como eu falei, às vezes vem por uma situação adversa e aí que você vai pensar, eu não tenho mais isso aqui. E aí que eu vou ver o que mais eu posso fazer. Então, que tal a gente fazer o exercício de não deixar com que as coisas cheguem no limite, né? Que foi a pergunta que você fez. Faz de novo, que eu acho que nem todo mundo respondeu aqui. Para quem chegou agora, eu comecei a live de hoje com a pergunta: qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? É a pergunta que eu quero que você se faça. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Né? Pela primeira vez você fez algo assim. Quando foi que você fez algo assim, que fez o seu coração disparar, aquele frio na barriga? Quando foi? E ao longo aqui dessa live a gente está respondendo isso para vocês e no final a gente vai ter uma resposta conclusiva. Pessoal que estão entrando, muito obrigado pela participação. Convida outras pessoas que vocês acham que precisam ouvir esse tema. Quero agradecer aqui que eu já vi umas pessoas subindo, muita gratidão mesmo a elas, né? Pessoal de Manaus está em peso, da Novo Mundo de Manaus, Raquel, está em peso aqui. O pessoal do interior do Goiás. Claro, não, isso aqui aqui para o mundo, né, Lu? Uma coisa que a gente precisa pensar quando a gente olha para esse processo de reinvenção, né? A gente traz muito essa questão também do ressignificar. E aí o ressignificar é você trazer um sentido para algo que você, de repente, eu passei um tempo da minha vida dedicada a tal coisa. E aí você acha que, mas eu tenho que fazer aquilo porque eu já comecei. E na verdade não, às vezes você precisa entender que aquilo dali foi um ciclo. Muitas das vezes a gente vai ter que pensar isso como um fim, né, daquilo, mas um recomeço para uma outra atividade. E aí também trabalhar o desapego, né? Então às vezes a gente não algo novo porque a gente está muito apegado a coisas e acaba não seguindo. Então, enquanto a gente não ressignificar, enquanto a gente não der um sentido diferente para aquilo, e aí desapegar para a gente poder recomeçar, muitas das vezes a gente vai ficar estagnado. Então, assim, fazer a coisa da primeira vez é muito mais do que você só querer fazer pelo prazer, mas fazer pensando, e agora, né? O que mais? Sempre pensando, e agora o que mais? Lógico, sem se cobrar, sem ser uma coisa assim, eu tenho que ficar o tempo todo fazendo algo novo. Mas assim, até mesmo naquilo que você já faz. E aí eu tenho certeza que você vai conseguir falar isso muito bem, né, Lu? Como trabalha bastante com treinamento,
Fala um pouquinho de como que é quando você chegar na loja, porque eu acho que o processo de reinvenção, ele é contínuo, ele é constante, e você deve entender que mesmo que você já tenha passado em algum lugar levando aquele conhecimento, você voltar lá 10, 15 vezes, você vai precisar acrescentar algo. Você vai precisar fazer, nem que seja um pouquinho mais, né? Então, não precisa eu mudar totalmente a minha vida, mas o que eu estou fazendo hoje e o que eu posso ir acrescentando no meu dia a dia, né? Nessa minha construção de trilha, para que eu cada vez mais possa ter algo que vai me reinventar, que vai me reanimar, que vai me fazer seguir esse caminho, né? Com mais alegria, com mais leveza. Fala um pouquinho disso. É bem o que o Salomão acabou de falar, que precisa de novos desafios, né? Salomão, meu amigo, um grande abraço. O Hélio também está aqui, o Hélio do CD daqui de Goiânia, essa distribuição. O Salomão, o pessoal da Novo Mundo, muito obrigado a todos que seguem. Vou cobrar, eu vou cobrar em rede nacional mesmo, tá? Então, assim, realmente é algo, Raquel, tem que te incomodar. Algo, você precisa sentir, como eu falei assim, aquele frio na barriga, aquela adrenalina, aquela necessidade de mudar. Eu estava muito confortável aonde eu estava, quando eu falo sempre assim, eu estava em loja, eu já era referência em loja como a minha função, eu já sabia fazer as coisas de olhos fechados, né? Então, para mim, não tinha novidade. Aí, eu não tinha o frio na barriga, eu não tinha essa emoção, porque isso já estava monótono. Então, não tinha graça. Né? Enquanto muitas via graça na minha função, eu não via. Por quê? Porque eu já estava fazendo a função há muito tempo, eu já tinha passado por várias situações, ao Pontes aí também, de Manaus. Então, assim, eu tinha passado por várias lojas, já tinha passado por várias adrenalinas, assim, tal, mas já não tinha mais graça e eu queria mais. Quando eu cheguei no financeiro, eu sofri um baque, porque era sair de loja, fui pro financeiro e tive o choque, trabalhar com números, coisas nada a ver. E aí peguei, tive que reaprender, e dava frio na barriga, nervosismo, e por aí vai, mas deu certo. E chegar no RH, você acha que foi fácil, mesmo eu tendo me preparado? Não foi, porque você entrar numa sala, hoje ainda não é. Quem acha que não é, porque toda loja que eu vou, existe regiões diferentes, culturas diferentes. Quando eu vou no outra vez que eu visito, eu tenho que levar técnicas novas, coisas novas, inovar. Então, a gente tem que se reciclar. Se a gente não permitir isso, o nosso treinamento, o nosso lema de vida, ele não tem sentido, não tem um propósito. Né? A gente tem que trabalhar em cima de um propósito, de algo realmente que seja construtivo, né? E aí a Geisa falou bem agora aqui, é ser forte e corajoso. A coragem, ela é principal. Só que lembra que eu falei para vocês do reinventar? É reconhecer, né? A gente tem que reconhecer, a gente tem que entender, a gente tem que investigar se realmente é o momento certo das coisas acontecerem. Lua, mas tem momento certo? O momento certo é o agora. Eu falo sempre, o momento certo é o agora. Mas é o agora, o que eu estou fazendo para chegar lá. Não é que agora eu vou me tornar diretor de uma empresa. Não é assim que funciona. Né? Eu vou ter que saber os passos e ir um pouco de cada vez. Né? Sabendo entender. E dentro do RH, nessa questão de inovação, de se reinventar, eu fui para a parte de contratação. E isso foi buscando mais coisas, já fui para o treinamento. E hoje eu estou no desenvolvimento dentro da área. Então, assim, foi buscando coisas. E vai chegar um momento que os ciclos, eles se encerram, a gente sabe disso. Né? E que a gente vai querer ousar, fazer mais coisas, ter novos desafios, novas experiências. E se reinventar, um dos fatores principais é a criatividade. É você não ter medo, eu falo sempre, você tem que persistir. Você não tem que desistir na primeira dificuldade que tiver, porque vai ter dificuldade mesmo, né? E viver o presente, de acordo com as tuas possibilidades. Lembre-se que existe a possibilidade do momento ser viável para Raquel, dela estar fazendo a especialização, ou de outra pessoa estar fazendo algo. De acordo com as suas possibilidades é que vai estar de acordo para você mudar. Não é assim, eu quero a vida do outro, eu quero a vida da Raquel. A Raquel, ela se preparou para esse momento, né? Então, assim, ser otimista. Acho que o otimismo também, eu até fiz uma postagem ontem,
né? O brilho nos olhos, a gente tem que ter brilho nos olhos quando a gente vai fazer uma coisa. Se isso faz o nosso coração disparar, toda vez que eu vou fazer um treinamento, meu coração dispara. Eu falo assim, meu Deus, o que me espera nesse treinamento? Como é que vai ser? Será que vai dar certo? Aí quando eu pego e vou fazer uma seleção, como é que os candidatos vão ser os candidatos, né? Djelaine entrou aí. Então, assim, é muito bom você buscar essa inovação. E aí eu penso assim, não, eu não posso fazer uma live. Eu não posso fazer uma live de qualquer jeito. Aí eu coloco um de negócio assim, aí eu já coloco palhaço, aí eu coloco alguma coisa, que eu quero fazer diferente. Porque existe vários profissionais formados na área de RH, na área de psicologia, na área de administração. Existem várias lojas do comércio, existe Novo Mundo, Casas Bahia, Magazine, existem diversas. E a gente tem que se inovar. Porque senão, por que umas pessoas se destacam e outros não, né? Porque uns se destacam no momento e outros não. Porque talvez falta a coragem de sair da zona de conforto e falar assim, cara, eu vou me reinventar. Eu peguei meu CRP, sou psicólogo, eu quero atuar numa clínica, eu preciso fazer um trabalho que seja visto, né? E às vezes a pessoa pega assim, não tem medo de se expor, mas sabendo que se a gente não der a cara a tapa, não vai dar certo. E pode ser, Raquel, que a gente vai entrar numa situação que a gente fala assim, meu Deus, fiz a escolha errada. Mas não é errado. A gente pode voltar e recomeçar, né? E mudar esse caminho e falar assim, não, realmente, reconhecer. Quando a gente reconhece, lembra que eu falei do reinventar, vem lá de reconhecer primeiro? Quando a gente reconhece que a gente pegou a trilha errada, igual a Raquel falou, porque uma coisa é certa, crie o seu mapa. Quantos de vocês estão aqui criaram o seu mapa de carreira, o seu mapa de vida? Vocês estão criando isso? Está sendo criado? Porque é aquela coisa, né? Se você fala assim, não, deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar. Aí o que vai acontecer? Você vai ficar andando em círculo. Raquel, você vai acabar andando em círculo se você não criar o seu mapa. O mapa aonde você quer chegar, visando lá na frente. Eu poderia ter sonhado com RH e poderia ter quebrado a minha cara, poderia não ter dado certo, eu poderia ter sido demitido, eu poderia ter saído como encarregado, eu poderia ter saído como financeiro, mas eu acreditei, eu falei assim, essa hora vai chegar. Essa hora vai chegar e vai dar certo. E para isso eu fui me reinventando. E para me manter, chegar lá, talvez, humildade mesmo, Pontes, é muito importante. Então, assim, talvez seja difícil chegar lá, mas se manter também não é fácil, não. Se manter também não é fácil, não. E quando chegar lá, entendam que você tem que ter um novo objetivo, um novo caminho, um novo trajeto, porque quem chega lá, às vezes se acomoda, aí prefere organizar sua cama e vai dormir, e cochilar porque já chegou lá. E aí vem outras pessoas aí que tá vindo de uma geração nova, que vem com tudo aí, e vão querer inovar. E aí você fala, nossa, mas eu fui passado para trás, como assim? Não me reconhece mais, mas cadê? O que você fez de diferente? Eu falo sempre para as pessoas quando eu entrevisto, o que você fez de diferente? Né? Que é importante a gente ousar fazer diferente. Raquel, contigo. Tá, tem uma pergunta que passou aquilo, que a pessoa pergunta assim, e como fazer quando a gente tem ansiedade, né, para começar, para se reinventar? Então, assim, o que você falou no começo é muito certo, né? A gente precisa se conhecer, então, o autoconhecimento. Por que é esse medo? Será que é só o medo de começar algo novo? Ou tem algo a mais aí, né? Então, assim, você precisa se questionar. Então, tem duas coisas que é muito importante também nesse processo. É a questão de você eu tenho que tentar. Se eu errar, eu tenho que entender que aquilo dali não é o fim, né? Eu vou ter aprendizado. Quantas e quantas vezes, mesmo numa coisa muito difícil ou numa coisa muito ruim que aconteceu comigo, é onde eu mais aprendo. É onde mais eu tiro lições de entender aquilo que eu posso fazer de diferente. Então, esse é um dos pontos, né? A gente aprende com o erro também. E a outra questão é a nossa mentalidade, né? Como você está falando.
eu preciso estar sempre com um brilho no olho, mas às vezes esse brilho no olho ele não vai ser só, eu vou chegar lá e eu vou fazer um treinamento XYZ, ou então eu vou falar com alguém e vai ser isso assim assado de qualquer forma. Eu tenho que colocar isso primeiro na minha mente. Então, pensar positivo é muito mais do que só, eu vou falar frases motivacionais. É você ter uma mentalidade do sucesso, né? Então, assim, tem um livro muito bacana que é o Mindset, a nova psicologia do sucesso. Né? E aí, o que em resumo, o livro traz? Ele traz que a gente precisa sempre identificar aquilo que a gente tem como desafio e que nos motiva, e aí se manter nesse ritmo. Né? Tem pessoas, por que tem pessoas que, por mais que passem coisas muito difíceis, ainda assim tem a capacidade de levantar, eu não vou ficar assim, eu não vou esperar, eu vou seguir, eu vou fazer. Né? Então, assim, tudo começa com a tua mente. Se você começar a trabalhar isso, né, todos os dias, que nem a trilha que a gente já falou várias vezes aqui, você vai fixando esse pensamento de, poxa, hoje não deu, mas amanhã pode dar. Hoje ainda não. E aí você buscar também parceiros, buscar pessoas que podem te fortalecer. Então, por isso a gente também tem que entender as conexões, as nossas relações. A gente tem um monte de gente bacana aqui. Eu preciso mandar beijo, né? Tem a Lânia, minha professora. Olha, foi professora no tempo de ensino médio. Gratidão por estar aqui. Nossa, Né? Tem várias que outras honra pessoas ter você aqui na nossa a live. Geisel, Pontes. Então, assim, por que essas pessoas estão aqui? Porque em algum momento lá atrás a gente teve uma relação que foi uma conexão boa e a gente conseguiu aí, né, trazer isso em outros momentos, como a gente está tendo aqui. Então, muitas das vezes, além da gente se reinventar, a gente também precisa fazer com que esse fortalecimento, né, de conexões, de relações, ele também se reinvente. Então, se eu vou fazer alguma coisa e eu não estou tão segura, quem é a pessoa que me inspiraria? Né? Às vezes reinventar não é eu querer fazer tudo sozinha. Quem é essa pessoa que pode me inspirar? Ou quem é a pessoa na qual eu posso ver que faz algo que eu gostaria de fazer? O que será que essa pessoa faz? Não é se comparar, mas é tentar aprender com o outro para você poder dar o primeiro passo. Para você começar a tua caminhada sem aquela coisa de, isso aqui é impossível. Se alguém fez, é possível. Né? Se alguém conseguiu fazer algo, você também consegue. Então, muitas das vezes, você vai ter que colocar um pouco mais de energia naquilo. Mas é possível, né? A gente consegue, sim, aí trabalhar tudo isso. Não é algo que só é para uns e não é para outros. Verdade. O Igor comentou aqui que a gente tem realmente a chave para a mudança. E realmente, Igor, você está certo, é a gente, é o autoconhecimento. E quando a gente fala sobre ansiedade, aí você fala assim, a Raquel não é ansiosa, o Luan não é ansioso, né? A gente tem ansiedade também, né? Então, assim, a ansiedade, só que você tem que... Como é que a gente controla? Lembra que a gente falou que tem que criar um mapa? Então, a gente pega toda essa energia, essa ansiedade que a gente tem de as coisas acontecerem muito rápido e tudo mais, a gente utiliza essa energia, essa vitalidade. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Melhorou. Melhorou? Então, a gente utiliza essa vitalidade, essa energia toda na parte da ansiedade para planejar o nosso mapa. Aonde a gente quer chegar, o objetivo que a gente tem, o que eu vou fazer para chegar naquele local. Né? Um grande abraço, o Emerson está aqui na live, nosso regional de Brasília. Então, assim, a gente tem que pegar a ansiedade e utilizar. Eu sou ansioso também. Eu gosto, que as coisas aconteçam assim, rápido, prático. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de coisa assim. Eu já penso, já quero, rápido e tal. Só que aí eu utilizo isso para fazer o meu projeto. Tipo assim, cara, eu tenho que compreender que existe um tempo, que eu tenho que me preparar para esse tempo e chegar, vai dar certo. Certo? Então, assim, é como eu falo. A gente, você me deu uma dica do livro, né? Você pode repetir para nós o livro que você falou? Lu, eu não tô te ouvindo, de novo. Nada. O pessoal tá nos ouvindo? Vocês estão nos ouvindo? Oi. Oi, melhorou? Melhorou. Melhorou? Melhorou, né? Eu queria que você repetisse a questão do livro que você falou, né, para o pessoal ficar ciente do livro. Tá. A dica é o livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, né? É um estudo de uma psicóloga que ela fala nesse estudo, né? Foi um estudo com crianças. Então, ela fala nesse estudo como teve
situações que ela colocou ali e que algumas crianças conseguiam encarar aquilo dali como uma coisa de desafio, mas pro lado positivo, né? Apesar de ser criança, de ver aquilo como uma coisa, poxa, eu vou brincar disso. Era um quebra-cabeça, ou eram coisas assim que a pessoa tinha, que a criança tinha que se desafiar a fazer, e tinha umas que conseguiam fazer isso muito bem. E outras já desanimavam, desistiam, falavam, isso aqui não dá para fazer. E aí ela foi entendendo o que que acontecia, né? Na cabecinha ali daquelas crianças, o que que poderia estar influenciando. E aí ela trouxe uma coisa que também é muito importante. A maioria dessas crianças que tinham essa capacidade de não desmoronar na frente de um desafio, né, não se desmotivar diante daquilo, ela foi uma criança que muitas das vezes ela teve algum apoio. Ela teve alguém, um cuidador, o pai, alguém que elogiava, que reforçava, que incentivava, que dava possibilidades dela, essa pessoa entender que, poxa, pode não ter sido a melhor coisa, né, que eu fiz, mas eu posso tentar fazer melhor. E aí a mesma coisa acontecia com o outro grupo. Então, assim, é um livro bem interessante porque ele vai trazer, numa forma bem científica, como que a nossa mente funciona, né? Como que às vezes a gente encara algo que poderia ser totalmente ruim de uma forma tão positiva e tão inspiradora para outras pessoas. Então, vale a pena ler o livro, né? Vale a pena você olhar por esse aspecto, né? De que nem tudo na vida vai ser uma coisa que vai acontecer e vai ser ruim, né? Eu posso aprender com os meus erros, eu posso aprender com coisas que são difíceis. E aí um outro aspecto bem importante de se reinventar. É difícil a primeira vez. É difícil quando você faz aquele primeiro momento. Mas depois a coisa fica fácil e aí você vai cada vez mais tomando gosto, né? Tenho certeza que a primeira entrevista, ou o primeiro beijo, ou o primeiro tudo que a gente já fez, foi algo que fez muita gente se sentir desconfortável com aquilo. Aí Mas volta, aí né, depois, Raquel, para aquela você vai nossa conseguindo. pergunta. Aí volta para aquela nossa pergunta, né? Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez, né? Isso. Né? E aí você entender que assim, ó, se você fez aquilo e foi algo que te fez sair do lugar, foi algo positivo, bacana. Então continua naquilo, mas se não foi, se reinventa de novo, avalia. É um sistema de crenças que a gente às vezes tem que quebrar, né? Às vezes a gente acredita tanto que não vai conseguir fazer algo que é aquela história, né? Se eu acredito naquilo, não tem outra verdade. Mas se eu Isso. começo a me incomodar com aquilo, aí sim, esse é o primeiro ponto. Se me incomoda é porque tem alguma coisa que eu preciso fazer de diferente. Então, se está me Uhum. incomodando onde eu estou, se está incomodando a relação que eu tenho, se está incomodando que eu não consigo fazer aquilo que eu gostaria de fazer, reflete um pouco mais, se pergunta, as perguntas são muito importantes, né? O que que você está fazendo, o que você não está gostando e o que que você poderia fazer a mais de diferente ou algo que faça brilhar o teu olho, que faça acelerar o teu coração. E aí sim, você vai entender qual é o caminho que você realmente quer fazer. E assim como a gente faz uma trilha para aquele pensamento ser fixado, a gente também consegue fazer o inverso. Eu também posso deixar de passar por aquele caminho e começar a fechar aquela ferida, começar a deixar aquilo de lado. Então, isso também é importante para a gente entender que é tudo uma questão de a gente se conhecer e da gente começar a entender aonde a gente quer chegar, aonde a gente quer estar. Sim. Gina Um falando que livro fazer também algo novo e diferente sempre nos faz bem. Realmente, sempre vai fazer. faz, Então, cada vez que eu faz. fizer algo, dá aquele frio na barriga, eu quero mais. Não tem jeito. Isso, justamente. E se não tiver hoje, uma reflexão que eu peço para vocês fazerem assim, se não tiver esse frio na barriga, se o coração não estiver batendo mais forte, acelerado, Sai é correndo. porque sabe que tá complicado, meu amigo. Vou orar por você. Né? Né? E Mas aí, assim, é justamente isso. Precisa fazer algo de diferente, precisa inovar, precisa buscar e não pode ficar limitado, com o pensamento limitado. Um livro também bacana que a gente fala sobre reinventar é Quebrar as regras e reinvente, do Santi Gondim.
né? Eu estava estudando sobre esse livro e ele deixa muita coisa bacana, assim. A gente tem uma mania sempre quando as pessoas, elas pedem, quem pode vir aqui na frente? A gente sempre prefere deixar o outro ter a oportunidade de vivenciar algo diferente. A gente tem medo, né, de pegar e falar, não, eu prefiro não me expor, prefiro ficar na minha zona confortável, deixa alguém pagar mico ali na frente, né? Eu até brinco isso, porque no meu treinamento, todo mundo tem que participar. Então, se vai pagar mico todo mundo junto, Todo mundo né? junto. Então, porque às vezes a gente perde a oportunidade a gente não se permite se conhecer. A gente sabe que a gente pode mais, mas a gente não aceita. Aí a gente pega e fala assim, não, eu prefiro não me expor. Eu dou conta de fazer aquilo ali que fulano tá na frente, mas deixa o outro ir. Deixa o outro ir, deixa o outro passar a vergonha. E quando a pessoa vai lá na frente e fala assim, é o meu momento, eu vou aparecer, pagando mico ou não, eu fiz de diferente, né? Então, assim, eu fiz algo de diferente, eu aprendi, né? E isso me possibilitou, porque toda experiência que você tem, por mais pequena que seja, ela é válida para a sua vida. Toda A experiência ela Rose é tá falando, eu válida. pago o mico, viu? Que bom! Pague mico mesmo, o importante é ser feliz. E esse livro, Quebre Regras e Reinvente, ele fala justamente disso. Quebrar regras é fazer coisa errada, então eu vou chegar lá no trabalho e vou bagunçar tudo. Não. Mas Não. na hora que eu tiver a oportunidade de fazer algo que o coração fala assim, cara, eu vou fazer isso, né? Eu vou vivenciar isso, por mais que o medo, por mais que trave na frente, eu tenho certeza que o meu primeiro treinamento, a gente se tremeu todinho, mas foi lá na frente e fez o trabalho. Porque o primeiro momento que a gente tem é único, é algo assim totalmente novo para nós, né? E aí, quando esse primeiro momento passar, a gente tem que reinventar novas técnicas, né? Estão perguntando do meu ursinho. O novito tá guardado, tá guardado. É Né? Tá verdade, você guardado. não trouxe ele hoje. Não trouxe, tá aposentado por causa do coronavírus, ele tá de quarentena, né? E aí, Tadinho. Raquel, eu falo sempre assim, que reinventar é possível, mas você não tem que ter medo de ser você. Seja você. Se as pessoas não gostarem do jeito que você é, do seu estilo de se vestir, cara, o seu estilo se vestir é teu. É a tua personalidade que tá ali. É o teu jeito, você se vende, não tem medo, você não tem que se encaixar num padrão estipulado pela sociedade. E nesse livro, Quebrando Regras, ele fala justamente sobre isso. Você não tem que se encaixar no padrão, você tem que ser você se aceitando, se autoconhecendo, sendo você, fazendo as mudanças, tendo consciência. Se a pessoa falar assim, você é louco de fazer isso, você é louco de fazer aquilo, não vai dar certo, mas se você acreditar, é tudo. É tudo, acredita. Nossa, Raquel, eu acreditei, mas não deu certo. O que fazer? Eu vou reconhecer para os outros que eu não sou capaz. Pelo contrário, eu vou para o plano B. Eu vou para o plano B e vou falar assim, cara, eu vou voltar ali, pego um retorno e vou chegar no ponto. E vou chegar no local que eu quero. É assim que funciona, né? Eu falo sempre, Raquel, que eu sempre sonhei ser, assim, da parte de RH, mas eu limitava, assim, Brasília, né? Que eu era de Regional Brasília, eu falei assim, que a Jo não escute, né? Minha amiga. Mas eu falava assim, eu quero ser de Brasília. Querendo Quero ser de lugar da Brasília. Jo. E aí, quando veio a oportunidade, depois de muitos anos, veio para ser o Brasil inteiro. Eu falei assim, meu Deus do céu, né? Então, assim, é algo assim que você tem que eu mesmo tenho que me moldar quanto à cultura. Manaus tem uma cultura diferente de Mato Grosso, que tem uma cultura diferente de Brasília, que tem uma cultura diferente do Goiás, de Tocantins. E o meu treinamento, ele acaba que tem que se moldar nisso. E eu também como pessoa. Só que uma coisa que eu não vou perder, a minha personalidade. O meu jeito de ser. É o jeito do Luan. Não é porque eu sou psicólogo, ou, no caso, eu sou RH da empresa, não é porque eu trabalho, que eu vou ter que mudar, né? Andar todo engomadinho, todo certinho. Não, eu tenho que ser eu. Você sendo você na sua autenticidade, as coisas dão certo. Certo? E cria caminhos, quebrar regras, é ousar fazer diferente.
Independente do local que eu esteja, do que eu faça, se eu sou serviços gerais, eu vou fazer diferente, entendeu? Eu não vou limpar do mesmo jeito que eu limpo, não. Eu vou criar uma técnica diferente da outra serviços gerais que limpava. Se eu sou uma pessoa que trabalha no administrativo, eu vou fazer diferente, eu não vou fazer igual. Porque se você, e você tem que entender os processos. Às vezes, para você facilitar também o seu trabalho. Às vezes a gente faz do mesmo jeito que a outra pessoa nos orientou, Raquel, sendo que do nosso jeito seria melhor, seria mais rápido, seria mais prático, né? E às vezes a gente fala assim, não, eu vou pegar e vou fazer do jeito, porque é assim, as coisas são assim e vão ter que ser assim. Entendeu? Então, assim, eu sou muito grato, eu quero até aqui, para todos que estão assistindo essa live, que vão assistir depois, eu sou muito grato pelo que eu aprendi com a Raquel, com a Alessandra, com a Eula, com a Joana, com a Aline, com a Cibele, com toda a parte de RH, com a Sirlene, com a Ana Lúcia, que eu aprendi com elas, me inspiraram para chegar onde eu estou hoje. Só que o Luan, ele faz do jeito dele, porque ele não é município para ter limites. Então ele vai fazer do jeito dele, mas tendo essas pessoas como inspiração. E eu tenho certeza que levando esse trabalho, eu posso inspirar outras pessoas. A não ser igual o Luan, porque o Luan é chato, mas ser você e despertar em você o que há de bom, porque todo mundo tem potencial. Todo mundo tem potencial. É só você acreditar e falar, eu sou capaz de mudar o meu corte de cabelo, para chamar a atenção, você está se reinventando. Se você muda o seu corte de cabelo, se você troca o jeito da sua roupa, pinta o cabelo diferente, coloca a roupa diferente, você está se reinventando, você está querendo um dia diferente. Isso é uma forma. Talvez você ache que não, mas é sim. Raquel, é contigo que eu falo demais, eu quero me candidatar a vereador. Ai, meu Deus do céu, eu voto, hein? Voltando só um pouquinho aqui, a Alânia falou uma coisa bem interessante, né? Ela falou o medo do julgamento. E aí, completando um pouco a tua pergunta, Lu, a questão assim, às vezes a gente acha que algo vou usar a expressão ridículo, porque a gente vai mesmo bem assim, ser bem forte na palavra, né? Mas aí a gente também tem que pensar, será que eu não gostaria de ser um pouco ridículo? Né? Será que às vezes eu olho para o outro, não tenho medo de fazer aquilo por conta de as pessoas me julgarem, mas é algo que eu queria tanto fazer? Né? E aí aquilo me trava. Então, qual foi a última vez que você foi ridículo, né? Qual foi a última vez que você se permitiu fazer loucura ou fazer alguma coisa que te tirasse daquela mesmice, né? Às vezes, eu quero gravar um vídeo, quero fazer alguma coisa, e você não faz, porque, mas as pessoas vão pensar o quê? Vão falar o quê? Né? Durante muito tempo na minha vida, eu fui taxada como uma menininha, caladinha, quietinha, tímida, né? E aí, quando eu comecei a fazer processo, exatamente o que você falou, me ensinaram o que eu tinha que fazer. Olha, vai lá, explica sobre a vaga, ou então no treinamento vai lá e fala sobre o tema. Só que não é só isso. Você precisa, quando você está em contato com o outro, você precisa ter energia. Você precisa passar essa energia. As pessoas precisam se sentir bem perto de você. E elas percebem quando você está moldado, né? E as pessoas percebem quando você está sendo moldado e você está sendo você de verdade. Isso. Seja um Luan espalhafatoso, que é maravilhoso, ama o seu jeito de ser, ou seja alguém que tem um jeitinho mais calmo, mas ainda assim faz um bom trabalho, pensa em coisas que são detalhes, e os detalhes eles lembram, sim, muito, eles marcam as pessoas, né? Quantas vezes em algum momento eu tentei falar alguma coisa, eu tentei fazer alguma coisa e acrescentar algo a mais, né? E aí depois aquilo é um feedback tão maravilhoso, né? Então, às vezes a gente se prende tanto pelo medo, pelo julgamento, e lá na frente a gente percebe que é exatamente aquilo que você precisava. Era ser um pouco ridículo, era ser um pouco louco, era sair um pouco daquilo e fazer aquilo que precisava ser feito, né? A Geisa disse que está se identificando muito com essa live, eu entendo muito bem, né? Acompanhei a trajetória dela do começo e eu sei o quanto, muitas das vezes, eu acho que ela se sentia com medo de assumir aquilo que ela precisava. Mas o primeiro passo foi dado, viu, Gê? Então, agora é contigo e não tem essa não. Se reinventa aí, porque tem muita gente torcendo por você. E vai dar certo. E vai dar certo. Deu. Você tem que ser a primeira, tem que ser a primeira a acrditar. Raquel, é hora de dar tchau. Eu queria dar beijo aqui, porque eu vi um monte de gente, só agora que eu consegui olhar. Muito, muito, muito obrigada por estar aqui. Lânia, muito obrigada. Dai, muito obrigada.
G, que contribuiu bastante aqui, não tenho nem o que dizer de tanta coisa que ela comentou, muito, muito bom. Gente, muito obrigada mesmo. Luan, eu só posso te agradecer, como eu te falei, quando você mandou a mensagem para mim, era aquilo que eu precisava naquele momento. Como eu sei que as coisas que a gente emana para o universo, eles voltam, então era exatamente o que eu precisava, fez muito sentido, né? A cada dia parecia que era cada vez mais forte, né? Falar sobre isso. E como eu te falei no começo, tinha que ser com você, que é algo que é uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que todo mundo, né, sabe o quanto que você é animado, alegre, e mais do que isso, o quanto que você teve que se reinventar tanto na sua vida e inspirar muita gente, né? Inspirar muito aquilo que a gente hoje acaba vendo do Luan e não sabe nem metade daquilo que foi, né, o caminho, a trilha que você teve que percorrer, viu? Parabéns também por isso. Eu quero te agradecer, Raquel, muito obrigado de coração por você ter aceito, né? Eu gostei muito quando eu pensei em você, já mandei a mensagem, eu falei assim, eu não vou pensar muito, não. Raquel vai ser Raquel, mandei mensagem, você já topou, você já teve um impacto, né? E você já aceitou. Depois do meu minuto de surto, eu voltei. E aí eu peguei e você escolheu o tema que é muito a nossa cara, porque a gente se reinventa todo dia, a gente gosta dessa área de desenvolver, né, e desenvolver outras pessoas para nos ajudar a desenvolver nós mesmos também, porque a gente, conforme a gente faz com os outros, a gente recebe também, gente, e é muito gratificante. Eu quero agradecer a todos que acompanharam a nossa live, esse momento maravilhoso. Estão pedindo para repetir futuramente, vamos repetir sim, porque a Raquel é uma pessoa que... já demos o primeiro passo. A Raquel é uma pessoa que eu amo muito, gosto muito, ela sabe disso. Todas as vezes que eu vou, faço questão de encontrar com ela, com a família dela, fazer bagunça, né? E logo, logo essa situação vai passar e eu estarei aí com a equipe de Manaus, com você, visitando sua família. Que Deus te abençoe, continue te iluminando. A todos que acompanharam a nossa live, muito obrigado. Quem não segue a Raquel, siga o Instagram dela. Quem não me segue, que eu preciso de eleitores, ou ir pro Big Brother. Um grande abraço e até a próxima, Raquel. Gratidão. Muita gratidão. Beijo, tá bom? Beijo, tchau.